Olá, galerinha, aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar mais uma super aula e convido você a assistir esse vídeo do início ao fim, hein, pessoal? Então, super desafio aí para vocês. Acompanhe todo esse vídeo que com toda certeza vai ajudar aí você na vida escolar. Temos outros vídeos aqui no repositório, então não deixe de prestigiar e aprender um pouquinho mais aqui com os professores do Centro de Mídia. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e estou mais uma vez aqui com a disciplina de língua portuguesa. Então, eu e você vamos desafiar, vamos aprender aí os desafios da língua portuguesa. Topa? Vamos nesse desafio junto com o professor? Então, juntinhos, vamos aprender juntos. Muito bem, galera. Então, ok, não vou enrolar não, já vamos aí para o tema. Qual é o título da nossa aula? Bora descobrir? Então vem comigo, vem na tela. Vamos ao texto científico? Muito bem, aí um convite aí para vocês. E eu sei também que vocês acabam utilizando aí a habilidade do dia, então, professores, hora de fazer a fotografia ou tirar um print da habilidade do dia, a EF04LP19. E se você quiser aprofundar a respeito do tema de hoje, a respeito do que iremos falar hoje, que é sobre texto científico, tem aí para vocês a indicação aí do Ler e Escrever, 4º ano do Ensino Fundamental, volume 1, unidade 1, página 67. Então, professor, se quiser aprofundar a respeito do tema, falando sobre texto científico, uma super indicação aí para vocês, tudo bem? Galera, hoje nós iremos falar sobre texto científico. Então, eu trouxe aqui para exemplificar e juntinhos, eu e você, aprendemos um pouco mais sobre o texto científico, um texto científico. O texto científico tem uma característica aí muito importante. Ele quer trazer uma informação científica, nos explicar algo. Então, hoje eu trouxe um texto aí que é muito importante para o nosso dia a dia. É um texto que, com toda certeza, quando aprendemos a respeito dele, a gente consegue construir um mundo muito melhor. Sério que um texto tem todo esse poder? Tem sim. Quando um texto científico é bem escrito, ele traz a informação correta, certa, científica. As pessoas acreditam, porque ele tem credibilidade, e aprende com esse texto. Então eu trouxe um texto aí para a gente aprender juntos e entendermos aí quais são as características de um texto científico. Então, vamos para o texto? Vem cá, vem comigo, vamos para a tela. Opa, primeiro, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler um texto de divulgação científica e continuar aprendendo sobre curiosidades diversas do mundo. Então, eu já sei que eu vou trabalhar um texto científico. Muito bem, pessoal. Atividade 1. Apresentação do tema. Observe as imagens e vamos conversar sobre elas. Muito bem, eu tenho aqui 3 imagens e uma outra imagem aqui, a 4ª imagem. Só de eu olhar essas imagens, pessoal. Então, observe aí as 4 imagens que estão na tela. Se eu apenas observar essas imagens, eu posso começar a pensar a respeito do que é o tema do meu texto científico, só de ver as imagens? Então, vamos lá. Primeiro, o que tem nessas imagens? Ah, professor, eu estou observando lixos. Muito bem, então eu consigo perceber na primeira imagem que tem uma concentração de lixos próximo ao rio. Aqui eu consigo ver um descarte de seringas. E aqui eu consigo observar lixos num terreno baldio. E aqui a imagem de
alguns lixos espalhados no desenho. Muito bem, então quer dizer, professor, que todas as imagens têm em comum a presença de lixo. Exatamente. Então as imagens têm em comum aí a presença de lixo. Então, já começa a pensar aí a respeito do que pode ser o meu texto. As imagens ajudam a gente aí a ter uma primeira avaliação. Por quê? O nosso olho, a gente bate o olho na imagem e a gente já começa a ter uma ideia do que o texto vem dizer. Tudo bem? Todo texto científico tem imagem? Não. Mas nesse caso aí a gente trouxe algumas imagens para ajudar a ilustrar o texto. Fica muito mais potente aí um texto junto com a imagem. Mas pode ser que às vezes não tenha a imagem. Porque o mais importante do texto científico é o próprio texto e como ele é conduzido. Quais são os fatos que tem nesse texto. Ele que é o mais importante, galera. Então, vamos ler esse texto super potente que vai nos ajudar a pensar de uma outra forma no planeta? Vamos lá, vem com a gente. O que é lixo orgânico? Esse lixo se refere-se a matérias descartadas pelas atividades humanas. Vamos pensar em algumas atividades que o homem desempenha no dia a dia, no trabalho, no lazer, que produzem lixo. Então a gente tem uma boa parte aqui dos lixos da imagem são alimentos. Então toda vez que eu falar de lixo orgânico, quer dizer lixo que se decompõe na natureza. Então, a gente tem aí a presença aí dos alimentos. Muito bem. Então, já sei aí que os alimentos é um lixo orgânico. O lixo e sua classificação. Vamos ler juntinho com o professor? Eu vou até colocar um marca-texto, porque é um texto um pouco mais longo para a gente fazer juntinhos, tá bom, pessoal? Então, acompanhe aí da sala de aula ou de casa. Você sabe como o lixo pode ser classificado? E em sua casa, como você classificaria? Então, será que lixos têm classificação diferentes, nomes diferentes? Então, vamos descobrir hoje. Ou lixo é tudo igual? Acompanhe o texto comigo. Lixo é decorrente das atividades domésticas ou industriais. Pode ser classificado como orgânico, a gente viu aí que é um lixo orgânico, quando sua origem é animal ou vegetal, como restos de alimentos, excrementos e folhas de papel. Também pode ser inorgânico, quando é composto por vidro, plásticos e metais. Então, a gente começa a perceber aqui que tem a presença dos lixos orgânicos e dos inorgânicos. Temos também outros exemplos de lixo, como o lixo eletrônico, formado por eletrodomésticos, televisores antigos, placas de circuitos de computadores, entre outros. É importante ressaltar que esses tipos de resíduos não têm capacidade de se decompor. Então, quando eu estou falando aí de lixos eletrônicos, eles são lixos que não têm capacidade de se decompor sozinhos. Ou seja, se eu jogar na natureza, esse lixo continuará no meio ambiente ao longo do tempo. Ou seja, não são considerados biodegradáveis. Ou seja, eles não são considerados lixos que a própria natureza irá decompor. Atualmente, observando um aumento do volume de lixo em todo o país, resultado da industrialização e da ampliação do consumo, que utiliza de embalagens de baixo custo e produtos com ciclo de vida
mais rápidos. Ou seja, produtos que acabam quebrando ou que a gente precisa jogar com mais rapidez. E que exige coleta especial e descarte específico, como pilhas e baterias de celulares, pneus, sofás e móveis. Muito bem, então aqui trouxe aí alguma classificação de diferentes lixos e como esses lixos devem ser descartado no momento que a gente não utiliza mais. Então, para a gente compreender o texto aí, eu deixei 3 perguntas que vai nos ajudar a pensar um pouco mais claro a respeito desse texto, que tem bastante informação, né, pessoal? Então, eu preciso aí começar a dar uma separada nesse texto para que as informações mais importantes consiga fixar na minha cabeça. Tem bastante informação no texto científico, então é muito importante aí que eu pense ele separadamente e aí fica muito mais claro a ideia geral do texto científico, tá bom? Então eu separei em 3 perguntas. Acompanhe aqui comigo na tela. Como é produzido o lixo? Então, a gente leu aí no texto aí como é produzido o lixo. Eu trouxe já a informação aqui pra gente, como a nossa aula é curta, a gente não vai voltar no texto. Então, já trouxe a informação. Mas é importante, sempre que eu ler um texto científico e eu ter uma dúvida ou fazer uma pergunta a respeito, eu voltar no texto e ler novamente se aquilo não está na minha recordação, eu não consigo lembrar. Então, volta no texto. Uma outra dica, toda vez que eu ler um texto científico, eu vou grafar o que eu acho mais importante. Aquela informação que eu acho, essa informação eu acho que poucas pessoas sabem. Vou grafar, porque aí eu sei que é uma informação relevante. Então, eu fiz 3 perguntas que são consideradas perguntas relevantes. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vem comigo, vem na tela. Como é produzido o lixo? O lixo é decorrente de atividades humanas, domésticas e industriais. Então, eu sei que toda vez que é produzido um lixo, ou ele é decorrente das atividades domésticas ou das atividades industriais, ou seja, das indústrias. O que é lixo eletrônico? Lixo formado por eletrodomésticos, televisores antigos, placas e circuitos de computadores, entre outros. Lembrando que esses lixos não são lixos biodegradáveis, ou seja, eles não têm a capacidade de se decompor na natureza. Última pergunta, por qual motivo observamos um aumento do volume de lixos em todo o país? Tem uma resposta aqui para vocês. Resultado da industrialização e da ampliação do consumo, que utiliza embalagens de baixo custo e produtos com o ciclo de vida mais rápido. Ou seja, produtos que eu descarto com mais rapidez na natureza, que eu jogo fora com mais rapidez. Vou deixar um super desafio aqui para vocês. Então, galera, vocês vão fazer o quê? Vão reler esse texto e vão grafar o que vocês acham que é mais importante do texto. Vai pegar um marca-texto ou um lápis e vai grafar embaixo, ou com marca-texto na parte do texto, que vocês acham que é mais relevante, mais importante, que as pessoas precisam saber. E você vai fazendo isso. Depois você vai pegar tudo isso que você separou pelo marca-texto ou pelo lápis e vai colocar na folha do caderno. Vai fazer um fichamento das informações que você acha mais importante. Então, essa atividade aí, você vai poder fazer aí junto com o seu professor. Então, tire as dúvidas aí na sala de aula ou fazer de casa. O importante é pensar o que é mais importante desse texto na hora da leitura. E vai grafando, depois você vai pegar aquilo que você grafou e vai fazer um fichamento. Ou seja, você vai reescrever aquela informação que é muito importante. Esse é o desafio da aula de hoje, hein? Se você completar esse desafio, que eu tenho certeza que vai fazer, procura o professor aí nas redes sociais, marca o professor que eu vou amar descobrir como você fez esse desafio. Então, @sebanunes. Procura aí o professor Seba. Estamos chegando aqui no finalzinho da aula. Hoje tivemos a oportunidade de
ler um texto de divulgação científica. Vou deixar aqui para vocês também o QR Code da avaliação da nossa aula. Se você gostou de saber um pouco mais sobre o texto científico, aprendeu com um texto científico separado pelo professor Seba, avalie aí positivamente a nossa aula, que eu vou adorar receber o seu feedback, hein, pessoal? Galera, estamos chegando no finalzinho da aula, mas espero vocês nas próximas aulas, hein? Conto com vocês. Tchau, tchau, galera. Até mais.